Resumo do voto do Luiz Fux no julgamento do Bolsonaro. Eu acolho a preliminar e, por consequência, declaro a nulidade do processo. Eu acolho a preliminar e, por consequência, declaro a nulidade do processo. Eu acolho a preliminar e, por consequência, declaro a nulidade do processo. Declaro a nulidade de tudo. O ministro Luiz Fux já começou dando uma voadora de duas pernas, tá entendendo? Alexandre de Moraes. Meu voto é no sentido de reafirmar a jurisprudência desta Corte adotada na questão de ordem na ação penal 937. Concluo, assim, pela incompetência absoluta do Supremo Tribunal Federal para o julgamento deste processo, na medida em que os denunciados já haviam perdido os seus cargos. E, como é sabido, em virtude da incompetência absoluta para o julgamento, impõe-se a declaração de nulidade de todos os atos decisórios praticados. De sorte, senhor presidente, que a minha primeira preliminar, ela anula o processo por incompetência absoluta. A segunda preliminar, senhor presidente, seguindo a ordem aqui do sumário, é a preliminar de incompetência da turma e a competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. Aqui, senhor presidente, basicamente, eu repito os fundamentos anteriores, acrescentando que, a despeito de sucessivas emendas regimentais que versaram sobre a questão de qual órgão desta Corte pode julgar ações penais, a competência para o julgamento do presidente da República sempre foi e continua sendo do plenário da Casa. Dirão os senhores, é ex-presidente, mas está sendo julgado como tal, porque se é ex-presidente, deveria ir para o juízo de primeiro grau. Mas está sendo julgado como presidente, está sendo julgado como se presidente fosse, essa ação deveria se iniciar no pleno. Mostrou que o STF é incompetente para julgar esse processo, tanto formalmente como literalmente. Mas não é só uma incompetência, é uma dupla incompetência. Porque um cidadão comum que não tem prerrogativa de foro, ou seja, não é presidente da República, não é ministro de Estado, não é deputado federal, não é senador, não deve ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Está escrito na Constituição! E não foi uma incompetência simples que foi julgada pelo ministro Luiz Fux, foi uma dupla incompetência, tanto pela primeira turma do STF como pelo plenário do STF. Além disso, meu parceiro, vamos ser sinceros, né? Ele disse que para poder fazer a análise dos processos da Lava Jato demoraram anos, não tô falando aqui de horas, dias, semanas ou meses, tô falando de anos! E ele fez uma pergunta óbvia, como é que você vai analisar 70 terabytes? Sabe o que é? 70 terabytes? É muita coisa, meu parceiro. O melhor iPhone da Apple tem 1 terabyte de memória. Você imagina ter que analisar 70? É muita coisa. E em quanto tempo se deu a análise de tudo isso? 20 dias. 70 terabytes de documentos em 20 dias? Tem alguma coisa de errado. E até o presente momento, Fux tem votado para derrubar a falácia de associação criminosa. O ministro Luiz Fux votou pela anulação total do processo. Anula tudo! Pessoal, agora mais do que nunca é o momento da gente continuar fazendo pressão para conseguir recorrer ao plenário do STF. E aí eu vou querer ver a jeripoca piar, porque assim, a gente sabe que Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin vão votar pela prisão de Jair Bolsonaro. Não sei se é interessante para os ministros do STF serem punidos pelos Estados Unidos. O voto de Luiz Fux apresenta um momento decisivo de todo esse julgamento. A pressão não pode acabar. Bolsonaro livre já.